Conferência Evangelística Porque Ele Me Amou. Que privilégio fazer parte desse movimento de salvação. Eu creio que uma grande colheita vai acontecer hoje. E eu quero dizer para você que está ouvindo essa palavra agora, eu gostaria que neste instante você mantivesse a sua concentração por alguns minutos, porque eu creio que a palavra da verdade ela vai transformar completamente a sua vida. Eu queria começar orando e nós vamos convidar a presença do Senhor para que Ele se manifeste aonde quer que você esteja, no interior da Bahia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui em Curitiba, por todo o Brasil e fora do Brasil. Eu creio, hoje a presença de Deus vai chegar e o conserto, a arrumação que vem do alto vai alcançar as nossas vidas. Pai, agora na autoridade do nome de Jesus, eu quero clamar que a Tua presença possa nos alcançar. Aonde quer que os meus irmãos estejam, dentro do carro, em casa, na sala, Pai, sozinho, Deus, hoje no escritório, eu quero pedir que a presença do Senhor possa se manifestar agora neste instante e que o poder de Deus traga conserto, traga novidade de vida, salvação, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar com você a respeito do conserto de Deus. Eu quero meditar num texto que se encontra em Mateus, capítulo 12, versículo 18 a 21, diz assim: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Hoje eu quero falar a respeito do conserto de Deus, uma vida consertada por Deus. A verdade é que todos nós procuramos consertos, ajustes, arrumar, aparar arestas na nossa vida e muitas vezes não sabemos como fazer isso ou por onde começar. E foi com esse sentimento que um dia eu abri a Bíblia aleatoriamente, pedindo socorro para Deus, pedindo que Ele falasse comigo, e caiu nesse versículo que dizia: Ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. E eu não entendi nada, li de novo. Mas quando eu li a segunda vez esse versículo, o Espírito Santo falou ao meu coração: eu sou aquele que conserta vidas quebradas, eu posso consertar a sua vida. E eu creio que Jesus é aquele que conserta o que aparentemente não tem conserto. É exatamente esta imagem que esse texto vai nos apresentar. Em primeiro lugar, a Bíblia vai falar aqui a respeito da cana quebrada. E de fato a cana quebrada não servia para nada, ela não tinha conserto, ela não servia como vara de medir, também não servia para reter água, ela era apenas para ser jogada fora. Outra imagem que o texto vai nos apresentar sobre algo que não tem conserto é o pavio fumegante. Nos tempos antigos, eles usavam lamparinas para iluminar as casas. Pegavam um chumaço de linho, mergulhavam no óleo e acendiam as lamparinas. Mas quando o combustível acabava, só sobrava aquele pavio fumegante, que não servia para nada, só para fazer fumaça e causar mau cheiro. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, Ele restaura a cana quebrada e reacende o pavio que fumega. Ele conserta o que aparentemente não tem conserto. E sabe, nessa trajetória de vida e de ministério, eu tenho visto pessoas sendo consertadas, arrumadas por Deus. Eu lembro da história de uma jovem que hoje é uma senhora líder do ministério de oração da nossa igreja, e ela um dia estava jogada no sofá de casa porque havia tomado todos os comprimidos que havia encontrado na gaveta, querendo tirar sua própria vida, e ela vai parar no hospital e ali recebe uma visita de uma amiga que fala para ela de Jesus.
e a leva num encontro depois que ela sai do hospital, e ali ela ouve um testemunho com o qual ela se identifica. E ela me contando: pastor, naquele dia voltando para casa, eu abri a janela do carro, e quando o vento bateu no meu rosto, não era um vento qualquer. Naquele dia, o Espírito Santo soprou sobre a minha vida, porque depois de muitos anos, depois de muito tempo, eu senti de novo a alegria de viver. Esta noite eu quero te apresentar aquele que conserta o que aparentemente não tem conserto, Jesus. Eu lembro também da história do jovem que veio falar comigo no final do culto. Ele era traficante, durante muitos anos sobreviveu através de delitos, cometendo fraudes. E um dia ele se meteu numa confusão, estava a perigo de vida e chegou na sua casa desesperado. Se ajoelhou na beira da cama e pediu socorro a Deus. Deus, me salva desta confusão. E naquela noite ele teve um sonho. Ele sonhou com uma casa branca e uma voz que dizia para ele: entra nesta casa. No dia seguinte ele estava andando pela rua e viu a casa do seu sonho, a casa onde nós fazíamos o culto dos jovens ali na igreja, e ele entra, ouve a palavra, entrega a vida para Jesus. E nesse dia agora ele veio me contar: pastor, faz meses que eu larguei essa vida. Jesus consertou a minha história. Hoje eu quero te apresentar aquele que conserta vidas quebradas, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu também lembro da história do entregador de pizzas. Um dia eu estava aqui ministrando aos adolescentes da igreja e falei para eles: nós vamos aprender juntos aqui de forma prática como falar de Jesus. E eu então peguei o telefone, pedi uma pizza no meio do culto, e eu falei para eles: olha, na hora que o entregador de pizza chegar, eu quero que vocês fiquem de pé, comecem a bater palmas, e nós vamos recepcioná-lo bem aqui. Eu comecei a pregar, e quando estava no final da mensagem, alguém veio me contar: pastor, o rapaz ali com a pizza chegou. E aí, então, eu falei: pede para ele entrar. Quando aquele moço pôs o pé para dentro do auditório, os jovens ficaram de pé e começaram a aplaudir. Ele veio acanhado com a pizza na mão, assim, me trazendo. E eu falei para ele: você sabe por que eles estão fazendo festa? Ele disse: não, é porque hoje eu vou apresentar Jesus para você. E aí comecei a falar do amor de Deus. Eu lembro que nós oramos por aquele moço. Eu falei: espera um pouquinho, me dá a capa da pizza aqui. Hoje você vai receber a maior gorjeta da sua vida. E os jovens começaram então a trazer as ofertas e passavam por ele e diziam: Deus te ama, você é uma bênção, Deus tem algo para a sua vida. E aquele moço começou a chorar. Quando terminou aquele momento, eu fechei a capa da pizza e fui então na direção daquele rapaz. E ele olhou para mim e disse: mas pastor, eu mereço isso. Eu falei: querido, você não entendeu nada. Aqui ninguém merece nada. Tudo que a gente ganha é pela graça de Deus. No outro dia, quem me liga é o dono da pizzaria. Fala: pastor, o que aconteceu? Aquele jovem chegou aqui chorando. Ele estava precisando do dinheiro. Ele tinha pedido um sinal para Deus. E ele chegou chorando, dizendo que Deus o amava. Queridos, hoje eu quero apresentar Jesus para vocês. Ele conserta o que aparentemente não tem conserto. Eu não sei quais são as arrumações que você precisa fazer. Talvez você enfrente lutas no seu casamento, talvez seja a sua vida financeira, talvez seja algo que a sua mente te aflige constantemente. Existe alguém que pode consertar. Ele restaura a cana quebrada, ele reacende o pavio que fumega. Jesus pode consertar a minha e a sua vida também. Nesse texto que acabamos de ler, a palavra de Deus vai nos mostrar alguns papéis que Jesus precisa desempenhar na minha e na sua vida se queremos o conserto de Deus. O primeiro papel que a Bíblia nos apresenta aqui é o papel do servo, que leva as nossas dores. O texto começa dizendo: eis aqui o meu servo. E é interessante porque esse texto na palavra de Deus que lemos no livro de Mateus, na verdade ele é uma citação lá do livro de Isaías. E ele faz parte de uma coletânea de poesias no livro de Isaías chamados Cânticos do Servo. Mateus,
ele se preocupa em mostrar que Jesus é o Messias, por isso ele pega as profecias do Antigo Testamento e vai citando elas uma a uma no seu livro. São 129 citações dizendo que Jesus é o Messias. E aqui ele está apresentando esse cântico do servo. E são vários os poemas do servo sofredor. Talvez o mais conhecido seja Isaías 53, quando a palavra de Deus diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Jesus é o servo que leva as nossas dores. Ele sim tem poder para levar os nossos machucados. Eu lembro que alguns anos atrás eu fui ajudar num acampamento com adolescentes. Na verdade eram crianças, pré-adolescentes, 9, 10 anos. E nós chegamos num quarto ali e eu lembro que no primeiro dia cada menino tinha que fazer ali o seu pedido de oração. E eu lembro bem de um menino que começou a chorar naquele momento, falando: eu tenho diabetes e eu não gosto de tomar injeção. E eu tinha falado para os meninos que eles iam orar uns pelos outros, e tinha um menininho pequeno na sala, assim, de 9 anos, que ele apontou o dedinho para o Gabriel, esse menino que tinha que tomar injeção, e ele disse assim: Jesus levou na cruz as nossas enfermidades, eu vou orar por você e você não vai precisar tomar injeção. Eu falei: meu Deus, e agora? Né? E aí os meninos oraram, e a mãe do Gabriel tinha deixado comigo um kitzinho ali para fazer os exames do Gabriel. Todo dia tinha uma fitinha que a gente espetava o dedinho dele, colocava na fitinha, aí media a glicemia no sangue. E eu lembro, se desse acima de 100, ele tinha que tomar o remédio. Se desse abaixo de 100, não precisava tomar injeção. E nós estávamos ali no quarto, e aí depois da oração a gente fez o exame, e eu lembro todos os meninos em volta do quarto esperando para ver o que ia acontecer, e deu abaixo de 100. E o menininho olhou para o Gabriel e disse: não te falei, Gabriel? Eu te disse. E aí foi assim, segunda-feira, terça-feira de novo, na hora do exame da Gabriel, todo mundo reunia em volta na cama e a gente fazia o exame e de novo abaixo de 100. E foi assim na segunda, na terça, na quarta, na quinta, mas no último dia de acampamento, quando nós fomos fazer o exame, deu 187. Estava alto. E aí eu peguei as coisas e fui levar o Gabriel ali na cozinha, chamei a enfermeira para ele tomar a injeção. E nós estávamos atravessando o lugar do acampamento, aquele campo aberto, e eu fui orando, eu falei: Deus, faz alguma coisa, honra a fé desses meninos. Chegamos lá na cozinha, a enfermeira veio, e antes do Gabriel tomar o remédio, eu falei: Gabriel, vamos orar de novo. Você crê que Deus pode fazer algo? E naquele dia nós oramos de novo. E quando fizemos o teste mais uma vez, deu 87. E eu lembro eu voltando com aquele menino para o quarto. Ele não tinha precisado tomar injeção. E ele voltou dizendo: Jesus ouviu minha oração. Ele se importa comigo. Quando ele chegou no quarto, ele disse para todos os meninos: olha, eu não precisei tomar injeção. Jesus ouviu minha oração. E eu lembro do menininho do outro lado dizendo: olha, eu te falei, Gabriel, Jesus, ele levou as nossas dores. E hoje eu vim dizer para você: Jesus, ele pode levar as nossas dores. Ele sim carregou as nossas enfermidades. Ele é o servo. E se você deixar ele sim levar os teus pecados, as tuas dores, as suas enfermidades, ele vai sim trazer conserto, mudança na sua vida. Eu creio em nome de Jesus. O segundo papel que a Bíblia nos apresenta aqui é o papel do mestre. Se queremos o conserto de Deus na nossa vida, precisamos deixar Jesus levar as nossas dores, mas precisamos deixar ele ser também o mestre
que nos ensina a justiça de Deus. E é interessante porque ele diz aqui: porém sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. E é interessante porque Mateus aqui, ele vai apontar para Jesus depois de um milagre. Jesus havia curado um homem que tinha a mão direita mirrada. E aí, depois desta cura, desse milagre, ele vai falar: olha, esse é o Messias. Ele é o servo que leva as nossas dores. Mas o interessante aqui é que esse milagre que Jesus realiza, ele é um milagre didático. Jesus queria ensinar algo através desta intervenção. É interessante porque a mão direita na Bíblia, a destra, ela representa um sinônimo de bênção. São vários os textos bíblicos que falam da destra do Senhor como aquela que abençoa, como a representação da bênção de Deus. Inclusive, existe um texto na Bíblia quando Jacó ele vai abençoar os seus netos, Efraim e Manassés. José põe o filho mais velho ali do lado direito e o filho mais novo do lado esquerdo. E quando Jacó vai orar, ele inverte as mãos. E José fica bravo com ele, porque a destra representava a bênção de Deus e ele queria que ele abençoasse o filho mais velho. A Bíblia nos mostra, sim, a destra como um sinônimo de bênção. E, de certa maneira, aquele homem estava impedido de abençoar. E o que acontece aqui? Jesus, ele chama aquele homem e ele pede que ele mostre a sua dor, aquilo que representava a sua vergonha. E quando ele mostra o seu braço mirrado, a cura de Jesus acontece. Ele está ensinando que aqueles que sim entendem que precisam do conserto de Deus, que têm coragem de expor as suas vergonhas diante do Senhor e deixar-se tratar, esses sim que podem abençoar. Ao contrário daquelas lideranças que estavam ouvindo Jesus, mas que achavam que não tinham problema, que não precisavam de ajustes, de consertos, e por isso ficavam impedidos de receber a bênção de Deus nas suas vidas. Jesus, inclusive, conta uma história. A Bíblia diz que um dia ele estava comendo com pecadores e os fariseus, os líderes daquele tempo espirituais, começavam a criticar. Disseram: ele come com pecadores. E a palavra pecadores ali significa gente da terra. Gente que não seguia as leis como eles seguiam. E os fariseus, eles falavam: olha, com esse tipo de gente a gente não faz negócios, a gente não entrega filha para casamento, a gente sequer senta à mesa para comer. E por isso eles estavam criticando Jesus, porque eles não entendiam que precisavam do reparo, do conserto, do ajuste de Deus nas suas vidas. E por isso Jesus vai contar uma história, para dizer para aqueles homens que eles se enxergavam por espelhos que distorciam a realidade. E a verdade é que muitas vezes nós nos enxergamos assim. Eu lembro quando eu era pequeno, tinha um parque perto da minha casa, que tinha um brinquedo que se chamava a Sala dos Espelhos. E a gente entrava na Sala dos Espelhos, era interessante porque os espelhos distorciam a nossa realidade. Você se via às vezes pequenininho, atarracado, grande, alto, fininho, gordo demais. E de fato, às vezes nós nos enxergamos por espelhos que distorcem a realidade. Acreditamos que não precisamos de ajustes, de mudanças, e por isso perdemos a bênção de Deus. Hoje eu quero te desafiar em nome de Jesus a dizer: Senhor, existem coisas na minha vida que precisam ser tratadas. A Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos, afastados da glória de Deus. A Bíblia diz que não existe um justo sequer sobre a face da terra. Nós precisamos entender a nossa condição, e à medida que temos coragem de mostrar a nossa vergonha, aquilo que temos medo diante do Senhor, os nossos temores, a bênção do Senhor alcança as nossas vidas e o conserto de Deus vem.
O que você tem que mostrar, revelar para Deus agora? Qual é o conserto, o ajuste? Jesus, ele é o servo que leva as nossas dores, mas ele é o mestre que nos ensina a justiça de Deus, o que é certo, o que é errado, o que nos faz bem. Mas a Bíblia também vai dizer que Jesus, ele é um líder inspirador. E o texto começa dizendo: porei sobre ele o meu espírito. Ele está falando de Jesus aqui. E a unção, nos tempos antigos, eles eram um símbolo de autoridade delegada. E ele está aqui apresentando, na verdade, Jesus como um líder que inspira. E a verdade é que, se queremos o conserto, o ajuste, a arrumação de Deus na nossa vida, precisamos nos submeter à liderança de Jesus. E tem muita gente perdida, como eu, na minha vida durante anos, vivi perdido. Tinha dificuldade para tomar decisões, porque a verdade é que sem a ação do Espírito na nossa vida, muitas vezes não sabemos o que fazer. Mas a Bíblia vai dizer que quando entregamos a vida a Jesus, quando deixamos ele nos liderar, ele tomar o controle, o volante da vida, ele nos dirige, ele nos guia por caminhos que são mais excelentes do que os nossos. Alguns anos atrás eu vi a historinha de um menininho que estava aprendendo a orar, e ele chegou na sua casa e de noite se ajoelhou na beira da cama e começou a falar com Deus. E o pai foi se despedir do filho, dar boa noite antes de dormir. E ele encontrou o menino de joelhos orando e ficou observando a oração do menino. Ele dizia assim: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, A, B, C, D, E, F, G, H. E o menino passou 15 minutos orando abecedário. Quando o menino terminou a oração, o pai chegou do lado do menino e falou: meu filho, eu achei linda a sua oração, mas me explica uma coisa, filho, por que você passou 15 minutos orando abecedário? E o menininho disse assim: pai, sabe o que é? Eu não sei fazer essas orações bonitas que você e a mamãe fazem. Então eu pensei assim: eu posso orar as letras, e Jesus pode juntar as letras e formar as palavras daquilo que eu preciso. Sabedoria de criança. A verdade é que Deus sabe melhor do que a gente o que a gente precisa para ser feliz. E muitos de nós estamos vivendo segundo o nosso coração. Estamos vivendo segundo as nossas intuições. E por isso estamos machucados, quebrados. Existem áreas que não conseguimos resolver na nossa vida, mas quando nos submetemos à liderança de Jesus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus passa a habitar em nós e ele nos guia. Em João 16 a Bíblia diz assim, em João 3 a Bíblia diz que aqueles que são nascidos pelo Espírito de Deus são como o vento que sopra, a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são os nascidos de Deus, são conduzidos pelo Espírito de Deus. Sabe, a nossa condição espiritual, a Bíblia vai falar que é de morte. Estamos mortos em nossos pecados e o morto não escuta, o morto não sente, o morto não enxerga. E quando recebemos a vida de Jesus em nossas vidas, é como se fôssemos despertados da morte para a vida. Os nossos sentidos são liberados para entendermos o mundo espiritual, para ouvirmos a voz de Deus. Hoje eu quero declarar, na autoridade do nome de Jesus, que os seus sentidos espirituais serão liberados. Você vai sair da morte para a vida. Você vai ressurgir com Cristo e você vai começar a ouvir a direção que vem do alto. Jesus precisa liderar a sua vida. Foi isso que aconteceu comigo. Eu lembro que me convidaram para uma reunião de oração, era apenas um adolescente. E quando o jovem começou a orar por mim, eu estava morto.
Mas naquele dia, quando entreguei a vida ao Senhor, os meus sentidos espirituais foram abertos. Naquele instante eu comecei a ouvir a voz de Jesus. Eu nunca tinha ouvido. E ele dizia assim para mim: eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu te amo e eu vou te usar para o louvor da minha glória. E aquela voz ia ficando cada vez mais forte, aquela voz ia ficando ensurdecedora. E eu lembro que naquele dia eu caí de joelhos no chão e eu chorava muito, porque sim, Deus tinha me transportado das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje isso pode acontecer com você. Se você estabelecer o senhorio de Cristo na sua vida, se você convidá-lo para te liderar, para te dirigir, para te guiar nas decisões importantes da vida, para deixá-lo sim tomar o controle, o volante, eu creio, pessoas vão nascer de novo hoje em nome de Jesus. Deus fala. Deus fala. Eu tive uma experiência alguns anos atrás que impactou minha vida. Eu estava na sala, no meu momento de oração, e tinha um jovem na igreja que tinha se perdido há algumas semanas. Ele tinha um vício, um problema com crack, e a família não encontrava mais, ninguém achava, já tinham ido debaixo das marquises, já tinham procurado esse moço em tudo que era lugar. E naquele dia eu estava no meu momento devocional, e eu não estava pedindo para Deus em relação a esse moço, eu estava só orando, mas naquele momento o Espírito falou no meu coração: Michel, vai atrás deste jovem, deste moço, vai atrás. E aí eu fui até o quarto, era recém-casado, falei, estava tarde, falei, Sil, eu já volto. E nós oramos ali, e eu saí. Entrei no carro sem saber para onde ir. E então ouvi de novo uma voz que me dizia: pega Vicente Machado. Eu entrei no carro e peguei o volante, a rua que Deus tinha falado no meu coração, e fui até o final da rua. Quando cheguei, tinha uma praça, e eu ouvi aquela voz de novo dizendo: ele está aí, desce do carro. E eu parei o carro, desci, eu não procurei aquele moço. Quando eu cheguei na praça, ele simplesmente veio na minha direção. Ele disse: pastor, quem te disse que eu estava no hotel? Eu falei: que hotel, rapaz? Ele falou: não, eu estava no hotel e eu ouvi a sua voz me chamando. Eu desci, não tinha ninguém, eu vim para a praça. Eu falei: olha, Samuel, não sou eu que estou te chamando, é o Espírito de Deus que está te chamando. Ele marcou um encontro com você hoje aqui. Era de madrugada, nós batemos na porta da casa. Quando aquela mãe abriu a porta, me olhou e falou: pastor, o que aconteceu? Eu falei: o Senhor foi buscar o Samuel, ele o restaurou, e hoje eu vim dizer para você: Deus veio te buscar, aonde quer que você esteja. O Senhor foi atrás, ele nos procura. Mas se hoje você disser que quer que Jesus te lidere, que quer o senhorio de Deus, os seus sentidos espirituais serão liberados. Você vai passar a ouvir a voz de Deus e ser dirigido pelo Senhor. Por fim, esse texto vai falar que Jesus é o mensageiro que proclama a nossa vitória. E aí ele vai dizer: até que faça triunfar o juízo. Eu acho interessante porque, para aquele homem com a mão mirrada, Jesus foi aquele que proclamou, um mensageiro que mostrou para ele, apresentou para ele uma condição nova de vida. Jesus foi o mensageiro da sua vitória. E hoje eu creio que Jesus vai ser o mensageiro da sua vitória. Muitos de nós não entendemos o Evangelho porque foi nos apresentado um Cristo coitado, um Cristo morto, um Cristo digno de pena, de dó. Muitas pessoas se referem a Jesus e procuram Jesus desta maneira. Carregam no peito um crucifixo com um Cristo morto. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus nos apresenta um Cristo vencedor. Jesus, nas Escrituras, ele veio para vencer. E a Bíblia diz que ele venceu a morte.
A Bíblia vai dizer: aonde está a morte, a sua vitória? Aonde está a morte, o seu aguilhão? Jesus venceu a morte, destruiu o seu aguilhão, que é o pecado. A cruz está vazia. Jesus, ele venceu. A Bíblia diz que ele venceu o mundo, e por isso a palavra de Deus vai dizer: olha, vocês vão passar por aflições neste mundo. E esse ano foi um ano difícil, um ano de tempestades, um ano de crises. Talvez você perdeu o seu negócio, talvez você perdeu algum querido, talvez você viveu uma situação complicada destes últimos meses, mas a Bíblia nos apresenta um Cristo vencedor. Ele vai dizer, a Bíblia vai dizer: olha, não se preocupem, Jesus, ele venceu. Nesse mundo vocês passarão por aflições, mas lembrem, Cristo venceu o mundo. A Bíblia vai nos falar que Jesus, ele venceu o poder das trevas. E são vários os textos que falam desse Cristo vencedor. Em 1 Pedro, a Bíblia vai dizer que ele foi pregar aos espíritos em prisão. E quando eu li esse texto, eu me perguntava: o que Jesus foi fazer lá no Hades, no inferno? O que ele foi fazer? E a Bíblia diz que ele foi proclamar. A palavra pregar ali é proclamação de vitória. Jesus morreu, ele desceu ao Hades, para que os céus, a terra, os anjos, as potestades saibam que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E hoje eu vim dizer para você: você pode vencer. Você pode vencer esta crise. Você pode vencer a tua dor. Você pode vencer esta luta. Você pode submeter a sua carne à autoridade que existe no nome de Jesus. Você pode, sim, submeter esse mau hábito à autoridade que existe no nome de Jesus. Ele é um Cristo vencedor. A minha oração hoje é que a vitória de Deus possa chegar na sua vida. Jesus proclamou para aquele homem uma nova condição. E eu creio, uma nova condição vai chegar na sua vida e na sua casa hoje, em nome de Jesus. Quero terminar com um último testemunho. Um dia eu estava pregando numa igreja em Ponta Grossa, e no meio da mensagem veio uma jovem trazer um copo de água. Eu estava ali pregando a palavra, mas naquele instante, quando ela pôs o copo de água, Deus colocou um jovem no meu coração. E veio um sentimento muito forte: vai lá na casa daquele moço e dá um copo de água para ele beber e ora por ele. E eu achei aquilo tão estranho. Continuei pregando, continuei ministrando a palavra, mas aquela voz não saía do meu interior, da minha mente. E quando nós saímos daquele lugar de pregação, eu peguei o telefone e liguei para aquele moço, já era bem tarde, estava em outra cidade. Eu falei: querido, eu preciso ir hoje na sua casa. Ele falou: venha, pastor. Cheguei na casa daquele moço, aquele rapaz estava muito doente, já há anos, com uma doença emocional que ele não conseguia tratar, resolver. E ele falou: pastor, por que você veio aqui? Eu falei: olha, que você vai achar muito estranho. E eu contei para ele: eu vim aqui para te dar um copo de água e orar por você. E aquele moço ficou me olhando e eu falei: eu não sei porquê, mas esse foi o meu sentimento. E ele falou: pastor, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu estava muito angustiado na cama, eu não conseguia dormir de jeito nenhum. E eu fui então para o escritório e falei: Deus, por favor, me socorre. Manda alguém aqui para me ajudar, faz alguma coisa. E abri a Bíblia aleatoriamente, pedindo um sinal, uma palavra, uma resposta. E caiu no texto que dizia assim: quem beber desta água jamais terá sede. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Pastor, agora você chega mandando eu tomar um copo de água? Eu falei: ah, querido, Deus ouviu tua oração. A tua vitória, a tua cura chegou. E naquele dia nós oramos ali. Eu lembro quando nós oramos, aquele moço foi visitado pelo Senhor na sala da sua casa e foi curado. Sabe, hoje eu creio que Deus me trouxe aqui para, na autoridade do nome de Jesus, proclamar que a vitória vai chegar
através de Jesus na sua vida. Ele tem uma condição nova de vida para você. Aquele moço com a mão mirrada, ele não podia sentar-se à mesa para participar de muitas reuniões, porque naquele tempo as mesas eram baixinhas e eles usavam o braço para se apoiar. Ele era privado da comunhão dos grandes ciclos dos religiosos, ele era privado de participar de reuniões importantes. Mas Jesus, ele viu aquele homem e disse: na minha mesa tem lugar para você. Ele chamou para perto, mas ele não lhe deu apenas um abraço, ele não apenas estendeu a mão. Jesus lhe entregou uma nova condição de vida. Hoje eu vim dizer para você que a vida nova em Cristo Jesus vai chegar. Se você simplesmente disser: eu preciso de ajustes, eu preciso de consertos, eu preciso do renovo de Deus na minha vida. Se hoje você deixar Jesus ser o servo que leva as suas dores, ser o mestre que te ensina o juízo, a justiça de Deus, o que é certo, o que é errado, se você deixar Ele te liderar, eu tenho certeza que você vai ouvir a proclamação de vitória. Deus, Ele pode consertar as nossas vidas, sim. Ele consertou a minha. E eu queria orar agora. E eu creio que enquanto nós oramos, os seus sentidos espirituais serão liberados. Você vai sair da morte para a vida. Você vai ouvir a voz de Deus. E eu queria te convidar a fazer esta oração. E aonde você está agora, se você puder, você está dentro do carro, está ouvindo uma mensagem, para o que você está fazendo agora. Eu queria orar por você. E eu creio, um milagre vai acontecer agora. Você vai nascer de novo. Pessoas vão nascer de novo agora. Os seus sentidos espirituais serão liberados neste instante, enquanto nós oramos. Aonde você está? Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu preciso do conserto de Deus na minha vida. Senhor Jesus, me ajuda. Senhor, agora me limpa de todo pecado. Senhor Jesus, que o teu amor, que a tua graça, que o teu poder se manifeste em minha vida. Eu entrego toda a minha vida nas tuas mãos. Toma o volante, toma o controle, toma o domínio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração, se hoje você está pedindo: Jesus, eu quero o conserto de Deus, o ajuste de Deus na minha vida, aonde você está agora? Olha esse link que está aí na tela, esse telefone, manda um WhatsApp aí dizendo: eu quero Jesus, eu quero o conserto de Deus na minha vida e nós vamos te ajudar. Eu não sei aonde você precisa do conserto, se é no casamento, se é na vida financeira, se são maus hábitos, mas nós queremos te acompanhar nesse processo de restauração de Deus na sua vida. Hoje a presença de Deus chegou. Eu tenho certeza, pessoas nasceram de novo. Aonde você está? Vai mandando agora a mensagem, ou mande: Jesus, eu preciso de Jesus. Aonde você está? Eu creio, algo vai acontecer na sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor e você vai ver o poder de Deus alcançando a sua vida e os seus. Muito obrigado pelo carinho aí de todos, pastor Fernando. Quero deixar um abraço aí para todo mundo da Junta de Missões. Que privilégio participar desse movimento de evangelização. Que Deus abençoe. Vamos continuar agora louvando a Deus, adorando ao Senhor. Que Deus abençoe a todos.